paz, bom dia para você. Estamos aqui no nosso momento diferente, especial, nessa quarta-feira, um momento para a gente aprender um pouco mais e decretar o fim da ansiedade sobre as nossas vidas. Segunda-feira a gente já teve uma live, foi muito especial, muito importante. E se você tem se encontrado ansioso, ansiosa, eu quero te fazer esse convite de ficar até o final dessa live. Até as 8 horas, eu prometo que a gente já encerrou, já terminou, mas o dia de hoje vai ser um dia especial. Não porque eu tô falando, mas vai ser um dia especial porque eu creio que o Senhor vai derramar sobre a sua vida algo poderoso. Vai derramar sobre a sua vida o alívio. O Senhor falou para mim, desde ontem, Ele está falando sobre coração sobrecarregado. Seu coração está sobrecarregado. Paz, Naira, bom dia, tudo bem? Um coração sobrecarregado. E eu dormi pensando nisso, acordei pensando nisso, em como é que a gente faz, né? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão tão ansiosas? E o Senhor respondeu que são corações sobrecarregados. Então a gente vai entender um pouco mais disso daqui, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer alívio para a minha vida, para a sua vida. Vamos receber a graça do Senhor e Ele vai falar conosco através da palavra dEle, em nome de Jesus. Deixa aqui, eu já enviei para algumas pessoas na live. E eu quero ler, antes de ler a gente vai orar, mas nós vamos ler Lucas 21, 34. Prepara aí, em nome de Jesus, e vamos ser abençoados. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, essa live, Senhor, e cada uma dessas pessoas que vão entrar, vão participar desta live, vão ver este vídeo, Senhor. Esta série de lives, Senhor Deus, é para que o Senhor venha trabalhar, Senhor. É para que a Tua vontade seja feita, é para que o Senhor age em favor dos Teus filhos. Meu Deus, que o Senhor possa decretar essa vitória nas nossas vidas. Senhor Deus, nos livra da ansiedade, da sobrecarga no nosso coração. Nos abençoa, alivia a nossa alma, Senhor Deus, nessa manhã. Que o Teu sangue possa ser derramado sobre as nossas vidas, Senhor Deus, e que possamos sair dessa live, Senhor, tendo a esperança, Senhor Deus, e sabendo do Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz para todo mundo que entrou. Deus abençoe vocês. Estamos começando a live. E eu falei aqui um pouquinho no começo que o Senhor falava sobre corações sobrecarregados. Ontem, antes de dormir, hoje, mais cedo e na madrugada, eu conversando com Deus e Ele falava sobre corações sobrecarregados. E o que significa o sobrecarregado? Sobrecarregado é você colocar uma carga maior do que algo pode suportar. Então, se você tem, por exemplo, um caminhão, você tem uma quantidade que você pode colocar em cima desse caminhão. E aí você vai lá e ultrapassa. E aí ele começa a dar problema. Ele não consegue sair do lugar, ele fica muito pesado. E o Senhor falava exatamente isso. Que a nossa ansiedade, estar ansiosos, vem pela sobrecarga no coração. Carregar um peso maior no nosso coração. Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim: tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer. E em algumas Bíblias falam sobrecarregar ou se tornarem ansiosos, com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Aí aqui eu fico pensando, se a gente é avisado, né, de não deixar, a gente deixa. Aqui fala, tenham cuidado, não deixem seu coração, não deixe seu coração ficar ansioso, não deixe seu coração ficar sobrecarregado. E aí fala, nem com as preocupações desta vida. A gente se preocupa demais, a gente sobrecarrega o coração demais. Por quê?
porque eu anotei aqui algumas coisas que fazem a gente ter essa sobrecarga. São as mudanças. Hoje a gente tem vários tipos de mudança. A internet, a tecnologia, tudo está mudando muito rápido. Quando a gente vê uma coisa, daqui a pouco já é outra, já é de outro jeito. Outra coisa é que quando a gente, pelo menos quando eu era criança, para eu descobrir essas tragédias, coisas difíceis que aconteciam, demorava um tempo. Então, teve algo lá em outro país. Quando eu era mais nova, não tinha ali, né, exatamente poucos segundos depois você já estava sabendo. Hoje em dia, o nosso coração está sobrecarregado porque a gente acaba de descobrir uma tragédia, alguém que sofreu alguma coisa, daqui poucos segundos já tem outra coisa, um vulcão começa a entrar em erupção lá não sei aonde. A gente já está sabendo. Daqui a pouco uma guerra estoura não sei aonde, a gente já está sabendo. Acontece isso, morre alguém, sabe? Essa enxurrada de informações que a gente tem aqui, ó, na palma da mão. A gente fica ali sendo bombardeado o dia inteiro. O dia inteiro por notícias, por coisas. O dia inteiro. Mal acaba uma crise e outra já chega. Mal você está sabendo de uma coisa. E, gente, como é difícil a gente ver notícias ruins. Ver notícias ruins o tempo todo. Ah, pastora Jaque, mas eu preciso me informar. Eu preciso... Mas, gente... Tem gente, eu conheço pessoas que dormem assistindo o jornal, o último jornal da noite. E aí eu fico pensando, como é que aguenta assistir, dormir ouvindo que não sei quem morreu. Olha o que aconteceu comigo. Eu tava com essa mania. Eu acordava e ligava a televisão no jornal. Queria me informar. Acordava e ligava no jornal. E aí eu comecei a ver que eu ficava ansiosa. Porque era uma morte daqui, um negócio dali. E eu não sou, gente, eu não sou bitolada, viu? Eu não sou aquela pessoa, ai, não assista televisão, não veja série, não veja nada. Não. Mas a gente precisa, o que fala aqui? Tenha cuidado para não sobrecarregar o seu coração. Do que é que você está enchendo a sua mente, a sua vida, o seu coração? Eu ficava assistindo o jornal e aí eu começava a ficar ansiosa. E aí eu ficava, até que eu via... que eu ficava pensando como que eu vou sair na rua, e isso e aquilo, eu não vivia. Eu não estava vivendo, já estava num nível que eu não estava vivendo. E não é que eu não possa saber das notícias, mas eu preciso tomar cuidado. Será que eu preciso encher meu coração de ansiedades, de problemas, de coisas, sugar isso para a minha vida? Será que eu não posso viver de uma maneira diferente, mais leve, mais tranquila? Você está conseguindo me entender? Coloca aqui se você está entendendo. Tem, assim, eu parei. Não estou falando que todo mundo tem que parar, mas para mim estava fazendo mal. Tomar café da manhã, eu fiquei pensando, tomar café da manhã, assistindo jornal. Quem é que não se agita? Quem é que não sai para trabalhar preocupado? Se aí você olha, uma pessoa está indo trabalhar, um cara vem, rouba a bolsa, dá um tiro. Aí você olha, uma pessoa sei lá, tá tentando um atendimento no hospital e aí morreu. Aí outra pessoa sofreu um acidente, morreu. Aí outra... Não é que essas coisas não estão acontecendo, estão. E eu não sou insensível, não é nada disso. Entenda em nome de Jesus. Eu estou falando sobre a gente vigiar naquilo que a gente traz para as nossas vidas, para dentro das nossas casas, para dentro da nossa mente, do nosso coração, sobrecarregando. Eu tenho que ver, eu tenho que saber, E isso, eu estou falando de um jornal. Mas as ansiedades vêm de outras coisas. Você fica imaginando, pensando e criando possibilidades, criando coisas. E lembra que eu falei na segunda-feira os e se? E se não der certo, se não acontecer, e se? A gente precisa entender que nós estamos muito, mas muito tensos. Muito tensos. Tudo é difícil. Tudo a gente fica ali num desespero para as coisas acontecerem. A tensão tomou conta das nossas vidas. Eu falei na segunda também. Quanto tempo faz que você não sorri
por uma bobeira. Você não olhou um bebezinho e você não sorriu. Você viu uma borboleta voando e você acompanhou ela voar. Parece que eu tô ficando doida. Parece que eu tô ficando doida quando eu falo isso. Ou faz sentido isso para você? Desacelera. E aí você fala assim, mas pastora, como eu vou fazer isso? Pastora, o mundo está em crise. A minha vida está em crise. As notícias estão chegando. E eu tenho uma pergunta para você. Qual carga você está colocando em seu coração? Qual é a carga que você está sobrecarregando aí? O que você está colocando no seu coração? A ansiedade é a consequência do caos observado. Você fica ansiosa porque você fica observando ali, tentando controlar. A ansiedade aumenta quando o controle diminui. Todas as vezes que o controle, que a gente perde o controle, a ansiedade ela aumenta. Porque a gente quer controlar, a gente acha que controla. Só que ao invés da gente confiar no Senhor, a gente prefere, a gente se perde. A gente fica sem, a gente não tem controle. E ao invés de falar, Senhor, está nas suas mãos, a gente ainda assim quer controlar e o desespero aumenta. A ansiedade vem. Como que vai ser? De que jeito? Como eu vou resolver? Como eu vou falar? Como eu vou fazer? Como vai ser o amanhã? Como vai ser isso, aquilo? E eu posso falar para vocês que eu tenho propriedade para falar sobre ansiedade. Eu já fui muito mais ansiosa do que eu sou hoje, muito mais. Mas, numa fase da minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu ainda 17 anos, eu não vinha para a igreja, eu tive síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu ficava angustiada, aflita, eu ficava pensando nas coisas até o ponto de eu chegar quase... A crise de ansiedade era tão grande, tão forte, que deu aquela sensação de morte mesmo. E aí eu me lembro assim que várias vezes eu deitava no chão e ficava ali assim, o ar faltava. O que causa esse desespero? A falta da certeza de que Deus está no controle. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia Ele. Ai, mas aí você não teve nunca mais, mesmo depois de conhecer Jesus, eu já tive, sim, crises de ansiedade. Em determinados momentos da minha vida, onde o estresse aumentou, onde a luta estava muito grande, só que foi diferente. Porque eu consegui receber o alívio do Senhor. Não precisei de medicação. Vai ter gente, como eu disse, que vai precisar fazer terapia, se medicar, né? Mas a gente precisa colocar Deus no lugar aonde Ele tem que ficar nas nossas vidas. Ter a certeza de que Ele está cuidando da gente. Não é fácil, eu sei. Porque a gente, você fala assim, você pode estar pensando, né, pastora, mas eu tenho conta para pagar. Eu tenho aluguel para pagar. O meu filho está doente, a minha filha está doente. Eu preciso de um emprego. Eu preciso conversar com meu marido, com a minha mulher. Eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso fazer um exame. Eu preciso ver o resultado do exame. Eu preciso ir ao médico para descobrir se eu tenho ou não alguma coisa. Eu preciso. Nós estamos sempre correndo. E a maioria das vezes, em todas as vezes, a gente corre para a direção errada. Não corre para Jesus. A gente corre para o problema. A gente tenta resolver, a gente tenta pegar com as nossas mãos. Hoje, o Senhor quer dar alívio ao seu coração. Ele quer que você fique aliviado, aliviada. Em nome de Jesus. Como é que você vai fazer para controlar tudo? Eu tenho um jeito. E como não controlar tudo, pastora? Como confiar? Sabe como? Não se expondo, não tentando, não falando, não vivendo, não sonhando. Só assim. Para você controlar, você fica ali, ó, parado, sem
fazer nada, só respirando. Não tem jeito. A gente não está no controle. A gente não está no controle. Ninguém tem o controle. E aí, ao invés de você ficar desesperado ou desesperada porque está sem o controle, você precisa olhar e ver que Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de você. Hoje o Senhor está arrancando o desespero, essa angústia, essa sede por controlar, por querer saber, por querer fazer. Precisa ser do meu jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser assim. O mundo está um caos, eu só tenho esse tempo, eu só tenho isso. Hoje o Senhor arranca isso da sua vida. Em nome de Jesus. Pessoas ansiosas querem controlar, mas hoje você vai aprender a renunciar o controle. Você vai falar para o Senhor: Senhor, eu já sei que eu não tenho controle de nada. Eu não vou conseguir controlar, mas eu quero que o Senhor controle a minha vida. Aí eu lembrei do versículo de Salmos 42, 5, que diz assim: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Por que sua alma está tão sobrecarregada? Por que você está tão agitada, tão agitado? Por quê? O Senhor, Ele está no controle. O Senhor é sobre a sua vida. O Senhor não perdeu nada. Mas, pastora, como que acontecem tantas coisas comigo? Como que o mundo está desse jeito? Se a gente for parar para pensar, não somos só nós que temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir e fazer. Tem pessoas que escolhem fazer guerras. Tem pessoas que escolhem o caminho mau. Tem pessoas que escolhem coisas ruins. Assim como você, nessa manhã, está escolhendo renunciar o controle. Você não vai se desesperar sobre essa situação. Você vai chegar no seu trabalho, na sua casa. Hoje o dia vai ser diferente. Porque o Senhor chegou aí. O Senhor vai chegar com alívio para a sua vida. Ele vai chegar aí de uma forma que você vai falar: Senhor, era para eu estar maluca, era para eu estar doido, perdido aqui. Mas o Senhor está no controle de tudo. Pare de ter medo. Pare de ter medo. Pare. A gente não tem o controle dentro das nossas vidas. Você já parou para pensar? Que se daqui 10 minutos o Senhor falar: eu quero, você vai vir para mim. Como que a gente vai lutar? É a vontade dele. A vontade dele. Mas também se o Senhor falar: eu vou resolver essa situação. O nosso Deus, a gente precisa aprender a se alegrar, a se contentar, a receber e entender a soberania do Senhor. A gente tira todas essas angústias, essas aflições da nossa vida e coloca o Senhor no lugar ali, num lugar, o centro ali das nossas vidas. Alguém vai chegar e vai falar: você viu o que aconteceu? Vamos morrer, tá ruim, tá difícil, vamos perder tudo, vai acabar tudo. E o Senhor, quando você olhar para Ele, você vai falar: não, eu tenho esperança. Eu posso ter esperança. O meu Deus está no controle. A resposta que você está precisando para a sua vida não é só a porta aberta, não é só a cura, não é só o milagre, mas é saber que Deus está no controle. É ter a certeza que Deus está no controle. Como diz aqui no versículo de Salmos 42, 5. Espere em Deus, porque você ainda vai voltar a louvar Ele. Espera em Deus. Pode olhar para Ele, pode ter certeza. Eu sei
que a ansiedade é um sentimento que vem. Eu já passei por isso. Eu sei disso. Mas a gente pode pensar naquilo nas coisas do Senhor, naquilo que traz esperança para as nossas vidas, naquilo que nos dá força, nos dá ânimo. A gente pode trocar o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, troque o seu pensamento por um pensamento de Deus está no controle. Todas as vezes que vier aí algo sobre a sua vida, você vai falar, Deus está no controle. Assim que eu me converti, eu parei de tomar os remédios de ansiedade. Parei. E aí, não senti mais nada e vivi e tudo aconteceu. Só para explicar por que eu tive, mesmo conhecendo Jesus, algumas tentativas, né, de crises, assim. Porque eu estava em crise. Logo após o nascimento do Davi, eu tive depressão pós-parto, né? E por quê? Porque é um momento de fragilidade. Para vocês entenderem como acontecem essas coisas, eu sei que acontece, mas o que não dá é pra gente ficar estacionado ali. A gente precisa lutar. E aí eu fiquei ruim, né? Eu chorava. E não era assim, igual fala, eu não maltratava o Davi, nada. Era comigo. Eu não comia, eu não tomava banho, eu ficava ali assim. Tinha que alguém, sabe, vir e falar assim, olha, vai comer. E não era só por falta de tempo, mas por questão de estar com a depressão. Então eu chorava muito. E na minha mente, olha como que o inimigo, ele vem, né, minando assim, vem atacando nosso pensamento, nossa mente. Ele falava assim, já acabou, você já viveu tudo que você tinha para viver. Você já teve filho, você já se converteu, você vai morrer a qualquer momento. Eu nunca quis tirar a minha vida, mas eu tinha a sensação de morte. Como se a qualquer momento eu fosse morrer, tudo fosse acabar. E eu não fosse mais viver nada. E aí, foi uma luta, assim, para conseguir. Então, hoje você está recebendo o alívio do Senhor. Mas amanhã você vai ter que buscar por Ele também. Porque o inimigo, ele fica martelando ali. Ele fica martelando para você continuar preso. Aí passou. Voltei a sorrir, a minha alma se alegrou no Senhor, né? A pastora eu lembro que ela foi lá em casa, ela orou, e aí eu tive que, por isso que eu falo para você assim, é uma guerra constante. Não é que hoje a ansiedade vai acabar e nunca mais, não. Mas hoje você vai receber mais uma porção de alívio. É um lapidar, sabe? É uma coisa que você vai se libertando mesmo, vai saindo da sua vida, vai saindo. E aí foi passando os dias e eu fui vendo que a vida era colorida, que a vida era boa, que eu não ia morrer, que Deus estava no controle e que eu tinha um filho ali lindo, abençoado, que Deus me deu. Aí passou. Quando eu engravidei da Rebeca, o que aconteceu? Eu tive de novo, não é que eu senti de novo a depressão. Eu lembro o dia. Tava no meu quarto e aí veio, era como uma blusa no frio, me agasalhando assim. E aquele sentimento foi vindo sobre a minha vida. Aí eu já estava esperta. Eu falei, não, aqui não. Em nome de Jesus. O que eu fiz? Porque eu estava ficando muito tempo em casa com o Davi, ele tinha 3 aninhos para 4, e eu tinha uma bebezinha recém-nascida. Fui lutar. Comecei a sair, ia tomar sol, ia fazer caminhada, ia para casa da minha mãe, para ver gente, para conversar, ia para a igreja, inventava coisa para aparecer lá na igreja, sabe? Para estar ali vivendo. Eu lutei. E aí eu tive a Liz agora, né? E aí, rapaz, eu não deixei nem vir. Lá no hospital, veio, sabe, você, assim, é perceptível, porque o diabo, ele usa as mesmas armas. Na hora que eu vi, aí lá no hospital mesmo, nem cheguei em casa, no hospital mesmo, eu já falei, olha, aqui não, em nome de Jesus, eu estou vivendo a promessa do Senhor, e eu não aceito sobre a minha vida.
E eu vivi. E aí, tive o tempo acho que eu fiquei 15 dias, 17 dias, alguma coisa assim, me recuperando do parto. E já voltei para as atividades, para a igreja, já voltei a fazer live. É isso. É isso. Esse é o segredo. Lutar. Lute contra a ansiedade. Não deixe esse sentimento te agasalhar. Não deixe esse sentimento te prender. Não deixe, não. Lute. Aqui a gente vai ler de novo. Lucas 21:34. Tenham cuidado. Não deixem seu coração se entorpecer, nem com as preocupações dessa vida. Não deixe seu coração se agitar com as coisas. Lute. Em nome de Jesus, o nosso Deus está no controle. E Ele vai cuidar de mim, de você. Ele está cuidando já. Você não está sozinha, não está sozinho, não. Ele está cuidando. Ele está cuidando em nome de Jesus. E agora eu quero orar com você. E você vai colocar diante do Senhor. E você vai renunciar o controle da sua vida. Deixa a ansiedade para lá. Deixa a angústia para lá. Deixa o controle para lá. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos, Senhor Deus, que estão nessa live, Senhor. E quero pedir, meu Deus, que o Senhor venha receber essa renúncia de controle, Senhor Deus, da vida dos Teus filhos. Sabe, Jesus, a vida pode estar difícil, existem problemas difíceis, sim, que acontecem não só nas nossas vidas, são notícias que chegam, são pessoas que a gente ama, que sofrem, muitas coisas acontecem, Senhor. Mas nós queremos aqui colocar diante de Ti o controle das nossas vidas, Senhor. Pedir para que o Senhor venha estar à frente de tudo. Queremos confiar, Senhor, de olhos fechados, Senhor Deus, de que o Senhor está cuidando de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, não deixe que o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, seja invadido por esse sentimento de ansiedade, Senhor. E eu decreto nesta manhã o fim da ansiedade sobre as nossas vidas. Tira a sobrecarga do nosso coração, da nossa mente, Senhor. E não permita, Senhor Deus, que isso nos paralise, estacione, nos impeça de viver, Senhor. Que o dia de hoje seja abençoado, seja leve, seja de portas abertas, de tranquilidade do Senhor, da paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, acalma os corações. É para a glória do Teu nome, Jesus, que eu clamo e eu peço a Ti, Jesus. Cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Tenha certeza de que hoje você vai andar aí para lá e para cá, fazer tudo o que você precisa fazer, mas pensando que Deus está no controle, sabendo, tendo a certeza de que Ele cuida de você, de que você não está sozinha, não está sozinho. Em nome de Jesus, receba aí esse alívio da parte do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Essa live aqui vai ficar salva lá no YouTube, tá? Eu tenho um canal no YouTube, para quem não sabe, e vai ficar salva lá. Porque a partir de hoje eu começo uma série de vídeos aqui neste perfil, né? E para não misturar os assuntos, então vai ficar salva lá. Você vai poder assistir lá. Até a noite eu já coloquei, porque eu vou ter que salvar aqui e ainda editar e colocar lá. Mas sexta-feira, 7:30 da manhã, eu espero você aqui para mais um passo, para mais um tijolinho aí, um degrauzinho que você vai subir aí contra a ansiedade, lutando contra a ansiedade. E eu preciso avisar que eu orei a Deus e a gente não vai ter essa live o mês inteiro de outubro. Essas lives vão se encerrar na quinta-feira que vem. Então, essa semana, sexta-feira ainda. Semana que vem, terça e quinta, às 7:30 da manhã, teremos esse encontro. Será abençoador, especial, e eu conto com você em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, dia abençoado, cheio da graça do Senhor, e bora botar o inimigo para correr. Decrete aí o fim da ansiedade. Se você estava preocupado, você vai falar: a partir de agora, tá na mão de Deus e Ele vai cuidar de tudo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.